Treta entre o movimento feminista e movimento trans. Se você ainda não sabe, a Federação Internacional de Atletismo decidiu proibir mulheres trans de participar em competições femininas. E isso tem gerado uma revolta no movimento trans, ao mesmo tempo que o conflito com setores do movimento feminista que de fato acreditam que mulheres trans têm tomado o espaço de mulheres que nasceram biologicamente mulheres. Muito bem, nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você deixar o seu joinha, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, fazer parte dos nossos grupos de trabalho, de pressão a deputados, ajudar a espalhar documentos importantíssimos que nós temos revelado, incriminando inclusive ministros do governo Lula, e também se inscrever na Academia MBL se você quiser ser um quadro, seja para disputar as eleições municipais, federais, seja para ser um porta-voz, um comunicador, um intelectual, um formulador de política pública, um articulador político, enfim, serve muito e eu já vi a academia transformar a vida de muitas pessoas. Muito bem, vamos falar então sobre a crítica de Tiffany Abreu, a primeira transexual a disputar uma partida na Superliga de Vôlei do Brasil. Ela criticou, claro, a decisão da Federação Internacional de Atletismo de proibir mulheres transgênero de participar de provas internacionais nas categorias femininas, né? Ela disse o seguinte: isso se chama exclusão de mulheres. O homem pode tudo. Estão nos impedindo de ter o nosso direito, nosso espaço. Repudio essa nova regra da Federação Internacional de Atletismo e espero que vocês revejam toda essa regra. Vamos lutar sempre. Só que o fato é que essa decisão tomada pela Federação Internacional de Atletismo tem como base três coisas muito simples: ciência, bom senso e biologia. Tudo isso demonstra que mulheres trans possuem vantagem sobre mulheres cis, porque biologicamente a estrutura do seu corpo possui mais força. E isso é incontestável do ponto de vista científico. É fato que o sujeito que nasce biologicamente homem ele já nasce com uma, não precisa nem passar pela puberdade, ele já nasce com uma estrutura corporal diferente da mulher. Isso é fato. Se passa pela puberdade, então, né, a explosão de testosterona faz com que essa diferença aumente ainda mais. Então é justamente com um critério científico que a decisão foi tomada. Me parece que o movimento trans, nesse sentido, está sendo negacionista, está querendo negar a ciência. Não à toa, diversos atletas que antes se consideravam homens, que biologicamente nasceram homens e que tinham desempenho medíocre nas categorias masculinas, depois que fizeram transição de gênero e se consideraram mulheres e que muitas vezes fizeram a cirurgia, aliás, a maioria das vezes fizeram a cirurgia para trocar de sexo e se tornarem, né, mulheres, acabaram tomando os lugares, os primeiros lugares de diversas competições, né? Como é o caso justamente da própria atleta trans que está reclamando aqui. Ela ainda disse o seguinte, ela ainda classificou a decisão como machista e disse que decisões como essa afetam apenas as mulheres trans, ela diz. Ela considera que a participação de homens trans, ou seja, mulheres biológicas, que se consideram homens e fazem a cirurgia para se transformarem em homens, em categorias masculinas não gera a mesma repercussão. Mas isso é óbvio que não gera a mesma repercussão. Não gera a mesma repercussão porque a mulher trans... Porque a verdade... Eu me perdi aqui, desculpe. Pessoa que nasce mulher e faz a transição para se considerar homem e vai disputar com homens que nasceram homens, biologicamente homens, não possuem vantagem em relação a eles. Ao contrário, estão em desvantagem. E justamente por isso não chamam a atenção. Eu sou liberal. Eu acho que o sujeito tá lá, quer fazer cirurgia para trocar de sexo, né, não sendo, né, uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, né, que sem laudo psiquiátrico, sem passar por todo um processo para de fato
né, se evidenciar que aquela pessoa faz parte da exceção, que quando passa pela puberdade ainda não se considera do seu sexo biológico, e aí sim faz sentido trocar de sexo, né? Desde que, né, não seja, né, como tem acontecido infelizmente, né, por criança de 4, 5, 6 anos já passando por tratamento hormonal, às vezes até sem laudo, né, psicológico, psiquiátrico, para saber se de fato aquela pessoa, na estrutura da mente dela, ela de fato se considera de outro sexo. Tirando esses casos, acho que qualquer pessoa adulta, né, pode fazer cirurgia de troca de sexo ou fazer qualquer tipo de cirurgia. O que bem entender com o seu corpo, as suas regras. Agora, querer impor a participação de mulheres trans em competição com mulheres biológicas, sendo que há uma vantagem competitiva, isso de fato não faz sentido nenhum. Isso é fazer com que as mulheres percam espaço, as mulheres biologicamente, né, que nasceram biologicamente, mulheres percam espaço no esporte. E eu trago aqui um exemplo concreto. A campeã nacional de ciclocross dos Estados Unidos, a Hannah Arisman, desistiu da sua carreira, campeã nacional, depois de perder um dos torneios mais importantes da categoria feminina para Tiffany Thomas, que é uma atleta trans. Aspas, decidi encerrar a minha carreira no ciclismo. Minha irmã e minha família choraram ao ver um homem terminar na minha frente, tendo testemunhado várias interações físicas com ele durante a corrida, disse ela num comunicado enviado ao Conselho Independente de Esportes Femininos. Ou seja, há sim, né, uma clara vantagem em relação a atletas mulheres biológicas, e isso faz com que a decisão seja acertada. Agora, essa decisão também precisa se aplicar para competições nacionais. Os países também precisam tomar essa decisão. Isso significa excluir pessoas trans do esporte? Não, pode-se criar uma categoria apenas para trans. Assim como há categorias apenas para cis, como agora foi determinado pela Federação Internacional, pode haver esportes apenas para trans. Pode inclusive ter duas divisões, apenas para mulheres trans, apenas para homens trans. Não tem problema nenhum. Há a grande discussão sobre o banheiro, que eu acho uma discussão tão descolada da realidade, porque a gente tem mais de 110 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado, que não têm água potável, né? Muita gente que não tem banheiro, né? E a gente aqui discutindo uma bolha de elite de classe média alta discutindo banheiro trans quando a maioria da população sequer tem banheiro. Mas se esse é um problema, então cria um banheiro de gênero neutro, né? Porque cria um banheiro que qualquer um banheiro unissex, um banheiro qualquer um possa usar, deixa o banheiro masculino e feminino que já existe e deixa esse terceiro banheiro aí para quem quiser usar. Mais um exemplo, né, de mulheres trans tomando o espaço de mulheres cis, que tem incomodado inclusive setores do movimento feminista. Para comemorar o mês da história da mulher, a ESPN homenageou Lia Thomas, que é atleta trans que ganhou fama por vencer várias e várias disputas consecutivas na categoria feminina de natação. Ela diz o seguinte: as pessoas dirão, ela acabou de fazer a transição para ter vantagem e poder vencer. Mas aí, ela disse, né, na entrevista exibida pela ESPN, ela disse que não, eu não fiz para poder vencer, eu fiz a transição para ser feliz. E eu respeito isso. Você fez a transição, se a transição te faz feliz e você quer fazer essa transição, né, para você mudar de gênero, mudar de sexo, não tem problema nenhum. O problema é você tomar o espaço das mulheres cis por ter uma vantagem biológica em relação a elas. Ponto final. Você que é trans precisa ser protegido, precisa ser respeitado como qualquer indivíduo. Só pelo fato da pessoa ser um ser humano já faz com que essa pessoa seja digna de direitos e de respeito, e que não possa ser discriminada de nenhuma maneira. Agora, fazer essa patrulha, né, de que tudo é machismo, tudo é transfobia, a exemplo do que aconteceu com a autora de Harry Potter, a J.K. Rowling. Teve uma matéria da BBC que, salvo engano, tava lá, pessoas que menstruam. E aí a J.K. Rowling disse, bom, na minha terra isso tem nome, chama-se mulher, né, que é uma pessoa que menstrua. E aí ela foi chamada de transfóbica por causa disso, né? Ela foi excluída de uma reunião sobre uma nova produção do Harry Potter por ter feito essa afirmação.
E aí fez uma comparação quando tentaram boicotar o novo jogo do Harry Potter, que é o Hogwarts Legacy, fez uma comparação não das pessoas trans, mas do movimento trans organizado que patrulha pensamento. Diz que essas pessoas são comparáveis aos comensais da morte. Se você assistiu Harry Potter, você sabe bem do que eu tô falando. E para terminar o vídeo com um exemplo positivo, nós temos uma pessoa que ninguém fala sobre ela, né? E é importante espalhar o vídeo por causa disso. Anne Veriato é uma mulher trans, amazonense, que mesmo depois de se declarar trans, continuou lutando contra homens e entrou para a história em 2020, sendo a primeira mulher trans a vencer uma luta contra o homem cis. E aí perguntaram para ela, por que você não disputa o campeonato de mulheres? Ela falou, bom, simplesmente porque eu não acharia justo, né? Porque eu sei que biologicamente, né, eu tenho uma vantagem em relação àquelas que nasceram mulheres e por isso eu luto contra homens. E defendo, inclusive, que a única distinção nas competições seja o sexo biológico. Alguém vai falar sobre ela? O movimento trans vai falar sobre ela? As esquerdas vão falar sobre ela? Não, porque aí a opinião dela não vale. Aí ela não tem lugar de fala. Por que não tem lugar de fala? Porque não concorda com eles. Enfim, essa é a discussão. Quero saber sua opinião aí nos comentários.